O anticoncepcional, de fato, ele aumenta o risco de trombose? Sim, ele aumenta o risco de trombose. O grande vilão que a gente tem aí é o estradiol. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pacientes: procure o seu ginecologista para ver qual o melhor método contraceptivo para você. Tem muita paciente que pensa em engravidar e tem ali aqueles vasinhos. Ah, não, vou engravidar e depois eu trato. Ok. Mas faça isso com acompanhamento, sabe? E às vezes essa mulher, por causa da gestação, a questão hormonal e as varizes, desenvolve trombose durante a gestação. Casos em que a pessoa fica muito tempo sentada ou uma viagem mais longa, também aumenta o risco de trombose? Por quê? Sim, aumenta o risco de trombose. Existe até aquela síndrome do viajante, né? Você tem uma circulação mais lenta do sangue. A pessoa não sabe que está com uma trombose, se faz a massagem, pode piorar o quadro? Pode piorar a dor, pode piorar sim. E aí, se você está percebendo que essa massagem fez piorar a dor, procura realmente pronto-socorro. Existem alguns sinais que a gente pode observar para saber se há esse risco de desenvolver uma trombose? Então, como saber se a circulação não vai bem? Olá, que bom que você chegou. Seja muito bem-vindo. Eu sou Vivi Costa e o assunto de hoje é trombose. Atinge quase 200 mil pessoas no Brasil por ano. E olha só que intrigante. Quase 90%, em torno disso, do atendimento que é feito é em caráter de urgência. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Como que a gente pode lidar, então, com a trombose? Será que tem como prevenir? Quais são os principais riscos? Será que anticoncepcional aumenta o risco de trombose? Vamos tirar essas dúvidas hoje com a doutora Tatiana Lozada, que é angiologista e cirurgiã vascular. Muito bem-vinda, que bom que a gente vai poder discutir esse assunto hoje. Obrigada, Vivi, obrigada pelo convite. Sou fã. Ah, muito obrigada! Adoro. E obrigada por trazer informações para os pacientes. Isso é muito importante, é muito bacana. Levar sempre informações para conscientizar as pessoas. Obrigada. Imagina, olha, eu também adoro o seu trabalho, por isso o convite. Obrigada. Tenho certeza que vai esclarecer as dúvidas de muita gente e a gente vai ajudar muitas pessoas. Sim, com certeza. Vamos entender primeiro, então, o que é a trombose em si? Então, explicando bem grosseiramente, de uma forma simples, é a formação de um coágulo. E esse vaso, onde leva a formação desse coágulo, pode ser a artéria ou a veia. Porque a gente tem que lembrar que a circulação ela tem a parte arterial e a parte venosa. A mais comum é a venosa, a trombose venosa profunda, ou também chamada de TVP, pela classe médica, né? Mas ela pode ser tanto arterial quanto venosa. Então, forma esse coágulo, impede a circulação, e aí que você tem todos os sintomas que os pacientes vão sentir, a depender da altura que esse vaso foi interrompida, a circulação desse vaso. Uma é mais grave que a outra? Então, na trombose arterial, a gente tem um maior risco de perda do membro, né? Já na trombose venosa, a gente tem um risco de evoluir para um TEP, que é a tromboembolia pulmonar. Então, é quando solta um pedacinho desse trombo e ele vai pela circulação, pode chegar até o pulmão. E em 10% dos casos, mais ou menos, pode ser fatal. Então, pode levar a embolia pulmonar e essa embolia ser fatal, levar à morte. Doutora Tatiana, por que isso acontece? As pessoas, elas desenvolvem uma tendência maior, genética. O que faz com que a pessoa tenha uma trombose? Então, tem alguns fatores, né, ela foi descrita, que é chamada Tríade de Bischoff. Ela foi descrita em 1856, onde ele descrevia alguns fatores que pode ser ou por problema na circulação do sangue, né, na parede ali da veia, ou por problema no sangue, que aí são as trombofilias, então é um acometimento genético, ou às vezes uma lesão na parede desse vaso, que também vai ativar a coagulação e vai levar à trombose. Mas existem alguns fatores de risco mesmo do dia a dia, que às vezes um paciente saudável, previamente rígido, que a gente diz que não tem nenhuma doença, e que pode passar a ter esse risco aumentado para a trombose. Como, por exemplo,
mulheres previamente rígidas que fazem uso do anticoncepcional oral. Então, vamos lá. Esse é um assunto que chama muita atenção. Né? O anticoncepcional, de fato, ele aumenta o risco de trombose? Sim, ele aumenta o risco de trombose. O grande vilão que a gente tem aí é o estradiol. Então, ele que vai levar ao aumento desse risco de trombose. Nas veias, a gente tem uma ação hormonal muito forte, né? Tanto que até mesmo para o aumento do número de varizes, a gente também vai ter a questão do uso anticoncepcional. Então, também pode levar ao aumento de varizes. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pacientes, procure o seu ginecologista para ver qual o melhor método contraceptivo para você. Que ainda, infelizmente, tem muita mulher que começa a tomar, vai na farmácia, começa a tomar qualquer anticoncepcional. Então, tem toda uma investigação que se faz, né, ali na consulta médica, coisa simples, e que se pode prevenir, onde o especialista, o ginecologista vai indicar, não, para você é melhor esse caso, esse tipo de medicação ou essa medicação. E hoje, assim, com o avanço da tecnologia, a gente tem vários tipos, né, métodos contraceptivos que podem ser usados e que aí a gente vai minimizar muito o risco. Então, realmente, o anticoncepcional pode levar a um risco aumentado de trombose, sim. E existem alguns tipos de anticoncepcionais que aumentam mais esse risco do que outros? Ou isso vai estar relacionado realmente a cada tipo de mulher usando aquele anticoncepcional? É tudo junto? Normalmente a pílula combinada, né? Onde você tem... E aí vai depender da concentração do estradiol. Então, assim, a depender da concentração, aí realmente você vai ter um risco aumentado. Por isso, a necessidade de avaliar individual cada mulher e ver qual o melhor método contraceptivo para ela. Nesse caso, uma genética, né, um histórico familiar também entra como um risco aumentado? Sim, com certeza. Em algumas mulheres, por exemplo, depois que vamos supor, um paciente chegou hoje para mim com quadro de trombose, a gente vai tratar, né? E aí vai fazer depois uma pesquisa. Aí a gente vê a questão da mãe, da família, se teve algum quadro de trombose ou não. Não teve, então vamos fazer alguns exames laboratoriais. Simples, que aí vai levar a gente a ver se essa paciente tem alguma doença no sangue, vamos dizer assim, alguma trombofilia, e aí a gente vai descobrindo, não, foi só um caso isolado por causa do uso do contraceptivo, por exemplo, ou não, além do uso do contraceptivo, essa paciente tem um histórico, essa paciente tem uma doença no sangue, uma trombofilia, e aí a gente vai tecendo ali a investigação. Casos em que a pessoa fica muito tempo sentada ou uma viagem mais longa, também aumenta o risco de trombose? Por quê? Sim, aumenta o risco de trombose. Existe até aquela síndrome do viajante, né? Uhum. Então, você tem, realmente, por aquela tríade lá que eu falei lá atrás, você tem uma circulação mais lenta do sangue. Então, ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. E no caso das viagens longas, a gente sempre recomenda que o paciente levante, que a pessoa levante, ande um pouquinho no voo, ou hidrate bastante, fazer movimentos com a panturrilha. A panturrilha, Vivi, é nosso segundo coração. Ela tem uma função fundamental. Então, por exemplo, quando for fazer atividade física, não esquece de malhar a panturrilha, né? E a gente não dá tanta atenção a ela às vezes? Não. Às vezes está ali em pé, faz o movimento de subir e descer, né? Ficar ali na pontinha do pé para ativar a panturrilha. Então, são coisas simples que você faz no dia a dia. Então, o que você perguntou, ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé também é ruim para a circulação. Então, faz pequenas pausas, senta no trabalho ali embaixinho da mesa. A gente aqui mesmo pode fazer esse movimento com os pés. Você está falando, eu estou fazendo. Quer dizer, sentado mesmo a gente fazendo esse movimento com a panturrilha já ajuda. Já ajuda, né? Então, são coisas muito simples e que a prevenção é a principal arma que a gente tem. Então, fazer esses pequenos movimentos, ativar a panturrilha, fazer atividade física, evitar ganho de peso, né? Alimentação. Com a alimentação, a gente consegue controlar muito as doenças. E aí, da parte circulatória, a gente também entra, né, nessa questão da alimentação. Então, são coisas simples. Então, o paciente, realmente existe o risco de trombose em viagens longas. Então, viagens acima de 2 horas, né? A gente recomenda o uso da meia para alguns casos e também que as pessoas levantem e andem bastante ali dentro do avião, beba água e façam os exercícios com as pontas dos pés. E essa meia é a meia de compressão? A meia de compressão. Os pacientes, é outra questão também. As pessoas chegam, vão na qualquer lugar e compram uma meia. Eu quero uma meia para viajar. Mas existem meias... são vários tipos de meias com compressões diferentes e que deve ser prescrito por um cirurgião vascular.
Por quê? Às vezes, se o paciente tem uma doença arterial, ele não pode usar meia. Entendeu? Ainda fica esse risco, então. Exato. Então, tem muita gente que chega, eu vou usar meia. Começa a usar meia. Não, doutora, mas piorou minha dor. Eu tive uma mudança da coloração dos dedos dos pés. O que está acontecendo? E a meia também pode levar a uma piora do quadro, vamos dizer assim, arterial, se o paciente tiver uma doença arterial. Então, muito cuidado com o uso da meia. Passe em consulta para poder ver qual o melhor tipo de meia para o seu caso. Você disse que, às vezes, pessoas com a saúde maravilhosa, sem ter tido nenhum quadro específico, né, de inflamação ou que desse algum sinal, mas existem alguns sinais que a gente pode observar para saber se há esse risco de desenvolver uma trombose? Sim. Eu falo que a gente só lembra da doença quando ela acontece, né? Exatamente. E às vezes são sintomas que passam desapercebidos no dia a dia. Ou a perna começou a inchar ali no final, minha perna está inchando mais no final do dia. Ou uma sensação de peso e cansaço no final do dia. Os vasinhos, que por muito tempo foi tratado somente como algo estético. E hoje a gente sabe que é só o comecinho de uma doença, né? É a pontinha ali do iceberg. Então, eu tenho pequenos vasinhos na perna. Isso é uma doença? É um sinal de uma doença que é a doença venosa crônica, né? Então, assim, sensação de peso e cansaço nas pernas, inchaço, aparecimento de vasinhos, mudança de coloração dos dedos dos pés. A gente fala das pernas porque é o principal local cometido, né? Mas são alguns sintomas simples do dia a dia que servem de alerta para a gente que alguma coisa de errado ali está acontecendo. Então, as varizes, né? Esses vasinhos, quando você fala, são aquelas varizes, as veias que Aqueles ficam bem parecendo fininhos. meio ressaltadas, ou então ficam com uma coloração mais forte. Isso. Elas já são sinais que a pessoa pode ter uma tendência à trombose. Elas são sinais da doença venosa, e a doença venosa, quem tem a doença venosa tem um risco aumentado de trombose. Porque você vai ter um fluxo lentificado ali dentro do vaso, né? E a função da veia é levar sangue do pé para o coração. Se essas veias estão doentes, a gente tem o que a gente chama de refluxo. Ou seja, o sangue deveria tá indo de volta ao coração, ele está voltando. E aí você acaba tendo um fluxo mais lentificado, essa veia vai se tornando cada vez mais tortuosa e dilatada, e aí que pode vir a trombose. Então, sim, os vasinhos são o principal sinal de uma doença, porque ele surge tão discretamente, né? Exatamente. Principalmente ali do lado da coxa, ou às vezes ali perto do tornozelo, e a gente não toma muito cuidado, não, depois eu vou tratar isso aqui, depois eu faço uma aplicação. E aí, quando a gente vai ver, tem um estudo, Vivi, muito interessante, que ele mostra o seguinte: cerca de 50% das pacientes que só têm vasinhos vão ter comprometimento da veia safena. É mesmo? É. Às vezes eu recebo muito em consultório paciente que só tem aqueles vasinhos bem fininhos e vão ter comprometimento de veia safena. Então, é uma doença. E tratando no início, diminui esse percentual? Com certeza, com certeza. Por exemplo, tem muita paciente que pensa em engravidar e tem ali aqueles vasinhos. Não, vou engravidar e depois eu trato. Ok. Mas faça isso com acompanhamento, sabe? Procura antes, faz o exame, vê se está tudo bem, quais são os riscos, engravida com segurança, né? E aí, realmente, depois a gente trata. A gente recomenda, a depender do tempo que você vai ter para engravidar, que espere realmente a gestação, né? Mas faça com segurança. Então, e às vezes essa mulher, por causa da gestação, a questão hormonal e as varizes, desenvolve trombose durante a gestação. Então, a gestação também é um fator de risco, entendeu? Então, assim... Tudo meio interligado. Exatamente. Então, tem como prevenir, é muito fácil prevenir. Um simples exame no consultório, a gente previne. Como que a gente identifica? Como é que é esse exame? Então, tanto para trombose, seja ela arterial ou venosa, né, para essas doenças circulatórias, a gente faz um Doppler. É um exame simples, não invasivo, né? Ali no consultório mesmo, em 20, 30 minutos a gente faz esse exame, identifica quais são os riscos dessa paciente, já orienta, a paciente já sai ali com laudo, com diagnóstico. E o que ela Doppler precisa fazer? Aparelho que nem é invasivo. É um exame de ultrassom das pernas, né? Onde a gente vai ver ali o fluxo de sangue. E não a gente coloca um gelzinho e passa ali na perna da paciente e vê, então muito tranquilo. É feito até em pronto-socorro, quando o paciente chega com dor na perna, né? Eu falo assim, que não existe nenhum exame, nem a mão do vascular é capaz de identificar se tem trombose ou não. O exame mais
correto de se fazer, até mesmo em pronto-socorro, quando o paciente tem essas dores nas pernas ou chega com uma dor de início súbito, é o Doppler. É o mais seguro, é tranquilo, não invasivo. Rapidinho você faz e identifica a doença desse paciente. Então, é muito fácil, né, prevenir. Um exame de sangue, por exemplo, não te indica se você tem uma tendência maior ou menor. Ele dá alguns sinais, mas o que vai realmente me determinar é o Doppler. Mas pelo exame de sangue, por exemplo, naquela investigação para a gente ver se o paciente tem um risco aumentado para trombose, por exemplo, as trombofilias, a gente realmente faz os exames de sangue, mas que vai também determinar ali é o Doppler. Me chamou muita atenção esse dado que a gente trouxe de que em cerca de 90% dos casos são atendimentos de urgência. Então, isso na verdade a gente fica pensando assim, bom, tá faltando fazer uma consulta, tá faltando acompanhar, porque pode acontecer também pessoas que não têm esses sinais de varize. Pode. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas que às vezes se assustam como eu vendo esse dado? Olha só, eu digo sempre, para emergência, tá? Por que esse dado de urgência? Porque, assim, as pessoas não se ligam muito na perna, né? Gente, nossas pernas a gente tem que cuidar. E, assim, normalmente começa com aquela dorzinha que não era nada, uma dorzinha na perna, um inchaço de vez em quando, e que do nada vem uma dor muito forte, vem um inchaço muito forte. Normalmente acomete só um membro, e aí que leva o paciente ao pronto-socorro. Né? É quando essa dor vem forte, aí fala assim, não, eu não estou conseguindo caminhar, ou hoje minha perna está mais inchada. E é diferente de uma dor muscular? É uma dor mais... Se confunde muito, mas o paciente normalmente ele sente assim, a dor está diferente. Uhum. A dor, às vezes aquela dor muscular que o paciente sempre teve, ou às vezes um atleta que teve uma distensão muscular se acostuma com aquela dor, e eles falam assim, é uma dor um pouco diferente. Mas ela pode passar desapercebida. Eu mesmo já atendi paciente que estava com 15 dias de dor e era uma trombose. Uhum. Entendeu? Papai do céu protege. Ai, amém. Mas que estava com 15 dias de dor ali, era uma trombose. Mas que realmente aquela dor que vai levar o paciente para o pronto-socorro. Por isso a questão da urgência. E essa falta de prevenção e de conscientização das pessoas, que é importantíssimo. Que também vai levar a um aumento de casos de urgência. E como é que é o tratamento? O tratamento é tão simples, da trombose, é tão simples assim. Óbvio que eu estou falando da trombose venosa, né? Sim. É o uso anticoagulante. E que ele pode ser oral ou aquele que o paciente vai tomar na barriga, algumas doses. Então, a depender, a maioria dos casos, a gente consegue fazer com que esse paciente vá só para o oral. Então, dependendo do que foi acometido ali, do tamanho do vaso, a gente só começa com oral. A depender do tamanho do vaso e dos sintomas, aí o paciente interna. Por exemplo, o paciente começou, isso é importante dizer, o paciente começou com a dor na perna. E além da dor na perna, começou com falta de ar, isso me fala a favor do TEP. Lembra que eu falei? Sim. Do aquele pedacinho de trombo que sai, viaja, vai até o pulmão. Então, pode levar o TEP, que vai levar essa falta de ar, entendeu? E aí eu falo, opa, então peraí, vamos internar esse paciente, vamos fazer alguns outros exames, além do Doppler, que vão me levar a fechar esse diagnóstico. Aí a gente interna o paciente pelo risco que se tem do TEP. Mas a depender, a gente só anticoagulante oral. Ou caso esse paciente interne, ele vai para casa também com anticoagulante oral, vai sair tranquilo e vai ficar fazendo acompanhamento. O tempo de tratamento aí vai variar cerca de 3 a 6 meses, normalmente 6 meses, e o paciente depois vai ficar tranquilo, vai fazer só acompanhamento anual com um angiologista ou com um pneumologista, né, quando tem um acometimento pulmonar, e a gente vai junto seguindo. E a importância de um atendimento rápido é justamente porque esse coágulo pode se movimentar e ir para lugares mais perigosos. Exato. Quando a gente vem para a parte arterial, a trombose arterial, aí a gente tem que ter uma intervenção um pouquinho maior. Mas também o paciente interna para evitar que o paciente tenha essa perda de membro, que é como eu falei, a parte arterial, o grande risco, quando se tem uma trombose arterial, é o risco de perda desse membro. Né? E a gente estava falando de varize, trombose, aneurisma também é relacionado a essas doenças vasculares? Vamos lá, o aneurisma é um acometimento da parte arterial. Normalmente a gente tem um aneurisma, o aneurisma mais comum é o de aorta, né, que acomete aqui dentro da região da barriga. E o que vai levar esse aneurisma? É uma dilatação desse vaso. Então, as doenças arteriais, elas têm um comprometimento maior devido à aterosclerose. E aí, o que vai gerar essa aterosclerose? A formação de placa na parede das artérias. Aí a gente tem o fator do diabetes, da pressão alta e principalmente do tabagismo. Né? Então, o tabagismo ele age tanto na parte arterial quanto na parte venosa. E, além desses fatores, o colesterol alto.
Então, são exames, aquela questão de prevenção, acompanhamento que o paciente faz. E aí também a gente faz um Doppler, né? Então, você faz os exames de sangue, faz o Doppler, para ver como que estão essas doenças e para prevenir que essas plaquinhas vão aumentando. Porque quando a gente tem um aumento dessas plaquinhas, a gente tem interrupção da circulação. E no caso do aneurisma, vai tornando a parede ali mais frágil da artéria, até que você tem esse crescimento e aí tem um risco de rompimento. E esses fatores de risco, eles servem também para trombose ou não? Para tudo. Para tudo. Então, é sempre tabagismo, colesterol, tudo isso também influencia em relação à trombose. Também. Vai influenciar mais da parte arterial, mas a gente também vai ter influência na trombose. Por quê? Você tem o diabetes, você tem o ganho de peso, você tem o colesterol alto, a obesidade, né? Tá tudo interligado ali. Então, atividade física, controle da alimentação, controle do ganho de peso, tudo isso ali junto a gente vai prevenir todas essas doenças. E como é que a gente identifica que a nossa circulação não anda muito bem? É importante que esse paciente lembre sempre dos principais sintomas, né? Então, como saber se a circulação não vai bem? Dor, sensação de peso, cansaço, inchaço, mudança de coloração dos dedos dos pés. Às vezes um pé está mais frio que o outro, né? Ou então pega ali na perna, nossa, minha perna está mais gelada do que a outra. O paciente relata isso muito claramente em consultório, principalmente quando é um acometimento arterial. Lembra que eu falei da questão do sangue, que leva, as artérias vão estar levando o sangue? Sim. Então, essa interrupção, o paciente fala assim, nossa, doutora, meu pé está mais frio, meu pé está com uma mudança de coloração, está mais roxinho os dedos dos pés. E isso tudo são sinais de comprometimento da circulação. Bom, a gente comentou aqui sobre anticoncepcional, sobre viagens longas, ficar muito tempo sentado, mas em casos cirúrgicos, a pessoa vai fazer uma cirurgia que não tem nada a ver com varize e, de repente, tem uma trombose. Quer dizer, quando a pessoa está no processo cirúrgico, aumenta o risco também de uma trombose? Sim. As cirurgias, né? Câncer, cirurgia, tabagismo, pacientes, principalmente pós-operatório de cirurgias ortopédicas, onde o paciente fica muito tempo com imobilização, são alguns fatores que têm um risco aumentado de trombose. As cirurgias não fogem disso, pelo tempo que o paciente fica deitado ali, pelo tempo que o paciente fica imobilizado. Hoje, graças a Deus, a gente tem nos hospitais, né, uns protocolos para prevenir. Então, também tem os exames pré-operatórios, que o Doppler faz parte desses exames pré-operatórios, onde o paciente faz para ver se ele tem um risco aumentado para trombose ou não, quais são ali os riscos para o paciente. Então, as cirurgias muito longas, elas vão entrar nesse protocolo para prevenir trombose. Então, pode acontecer, por exemplo, no caso das cirurgias plásticas, né? Você tem, os plásticos são excelentes nesse pré-operatório, porque eles pedem todos os exames mesmo, sabe? E justamente para evitar os riscos de trombose e de embolia, né? Bom, então, pode fazer. E a gente vem falando que o tratamento, ele é teoricamente tranquilo, mas deixa alguma sequela? O paciente ele pode desenvolver a síndrome pós-trombótica. O que é isso? Quando você interrompe o fluxo da veia, depois com a medicação, esse fluxo vai sendo restabelecido. Mas, às vezes, pode ficar ali na parede da veia algum resto de coágulo. Vamos imaginar um cano sujo? Uhum. Então, um cano sujo, a água nunca vai passar completamente como deveria, né? Entendi. E aí, no caso da veia, isso não vai ser diferente. E esse retorno de sangue também vai ser um pouquinho dificultado. Então, alguns pacientes podem ficar com a perna inchando durante um tempo, ou às vezes, quando fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, essa perna incha mais do que a outra, essa perna que teve a trombose, ou às vezes ficar com dor. Então, o paciente fala, ai, doutora, nessa perna, nessa região, eu ainda continuo sentindo dor. Mas é por causa disso, é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. A depender do tamanho desse vaso, ou do tamanho do acometimento, o inchaço é muito maior. Tem pacientes que ficam com inchaço crônico ali, vamos dizer, que não tem meia, não tem atividade física, nada que melhore. Porque a atividade física também melhora o inchaço pela questão da panturrilha, lembra? Sim. Então, o movimento da panturrilha ajuda no retorno venoso. Bom, então o que a gente pode deixar aqui de mensagem final para quem está acompanhando a gente? Prevenção. Gente, são coisas simples que a gente faz no dia a dia, né? Não precisa sair tomando medicação sem passar por um médico. Não precisa sair comprando meia. Nossa, eu vou comprar uma meia. Não, gente, passa por uma consulta básica, simples, que ali já vai ser
definitivo para te ajudar, te orientar, assim, pro resto da vida, sabe? Então, prevenção, porque a gente só lembra da doença quando a gente tem a doença. Então, são coisas simples, atividade física, dieta. E são coisas simples no dia a dia, como eu falei, movimentar a perna, parar um pouquinho. A gente tem que ter aquele momento do café, né? Vou parar para tomar um cafezinho, faz ali o movimento com a panturrilha, coloca no final do dia, colocar a perna para cima. As gravidinhas, perna para cima no final do dia, pede o marido ali para fazer uma pequena massagem, um carinho nas pernas, perna para cima no final do dia. São coisas simples para prevenir. Sabe uma questão que me chama a atenção? Massagem. É arriscado, por exemplo, a pessoa não sabe que está com uma trombose, se faz a massagem, pode piorar o quadro? Pode piorar a dor, pode piorar sim, pode. Porque você tem a depender do momento dessa trombose, tá? E como foi feita essa massagem. A gente entra em vários fatores. Então, realmente pode piorar sim. E nesse caso, tem alguma coisa que a gente pode ficar atento? Por exemplo, vamos fazer uma massagem porque pode melhorar? Ou aquilo, se piorar, já procura um hospital? Qual é a orientação nessa hora? Primeiro, procurar um profissional que saiba fazer massagem. Né? Até para fazer uma massagem precisa de um profissional, claro. Ele tem que saber fazer a massagem, o tipo de massagem que é mais adequado ao seu caso, né? Para o que você tem ali. Qual que é a minha busca por essa massagem? Né? É só um relaxamento? É uma drenagem linfática? Então, primeiro, procurar um profissional. E aí, se você está percebendo que essa massagem fez piorar a dor, procura realmente pronto-socorro. Olha, eu fiz uma massagem hoje, piorei com a dor, né? Era para melhorar a minha dor, piorou, procura. Ortopedista, um vascular, procura o pronto-socorro. Procura ajuda, né? A gente está aí para ajudar e para fazer o melhor. Então, realmente pode piorar. Então, os maridos das grávidas, olha, fazer aquela massagem bem leve. Aquele carinho, gente, aquele carinho na esposa, nas perninhas da esposa. Por exemplo, eu tenho pacientes que com quadro de linfedema, que é aquele inchaço nas pernas, que a depender do tipo de massagem, piora o linfedema. Né? E aí entra em outras questões que a gente depois pode falar, mas que leva realmente a uma piora. Então, se for uma massagem muito forte, você vai prejudicar a sua circulação, a parte linfática. E destrói o vaso linfático. O vaso linfático é tão fininho, tão delicado, que destrói o vaso linfático. Então, quando eu disse da procura do profissional, mas até para isso, a gente tem que procurar um profissional que saiba o que ele está fazendo ali para não te prejudicar. Pronto, combinado. Né? Obrigada por tirar as nossas dúvidas, trazer tanta informação pra gente. Imagina, eu que agradeço o convite e obrigada mais uma vez por estar levando informação para os pacientes. Isso ajuda muito a gente, muito, 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 sabe? Conseguir levar informação, conseguir levar a prevenção. E a gente está aí nesse mês, né, que é o agosto, mês de agosto é azul e vermelho, que é o mês de prevenção das doenças vasculares, que é um movimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, onde a gente busca mostrar que são doenças que podem ser prevenidas e que são medidas fáceis do dia a dia que ajudam muitos pacientes. Então, eu que te agradeço aí pela oportunidade. Eu espero que a gente tenha contribuído então com vocês também, que vocês tenham tirado muitas dúvidas e que possam viver mais e viver bem. Até a próxima, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.